Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 262. Segundo o progenitor 2. Ouvindo a voz dentro da porta novamente, os pensamentos de Victor clarearam um pouco, e Natásia parou de olhar para o nome de Afrodite como se a mulher tivesse matado toda a sua família. Victor olhou para o olho na porta e disse: "Você pode fazer a análise de novo? Eu sinto que você está cometendo um erro. Eu não sou uma pessoa tão perigosa." Ponto. Natásia ficou em silêncio e olhou para Victor com os olhos um pouco mais abertos em choque. "O que você quer dizer com você não é uma pessoa perigosa?" Ela sentiu como se não tivesse ouvido tanta besteira em tão pouco tempo, por muito tempo. Nem mesmo Natásia acreditou no que ele acabou de dizer. Natásia. A mulher que literalmente aceitou todas as bobagens que Victor fez. Victor olhou para Natásia e viu que o rosto da mulher estava praticamente gritando: "Você está falando sério?" Ponto. Ele decidiu reformular sua frase: "Você pode fazer a análise novamente. Eu não acho que essa informação esteja correta." Claro, a porta falou em ponto morto. Mais uma vez, todo o processo que aconteceu antes foi repetido, e logo uma página apareceu na frente de Victor. Nome: Victor Walker, Victor Alucard, Victor Snow, Victor Scarlet, Victor Fulger. Título: segundo progenitor, rei daqueles que habitam na noite, maníaco da batalha, amado pela noite, marcado pela bruxa do caos, amado pelos animais, amado pelos espíritos do relâmpago, aquele que tem a proteção da deusa Afrodite, amoroso pai. Número. Idade: 22 anos. Sexualidade: hetero. Personalidade: estupidamente honesto, sociopata, perseguidor, violento, obsessivo, amigável, bipolar, gentil. História de fundo: um ex-humano que se tornou um vampiro, mas através de seu sangue especial, ele se tornou algo mais. Mulheres com quem o indivíduo mantém relações sexuais. Primeiro, Neve Violeta. Segundo, Sasa Fulger. Terceiro, Ruby Scarlet. Quarto, Scatache Scarlet. Quinto, Anastasia Fulger. Vendo a nova informação, os olhos de Victor se estreitaram perigosamente. Analisando, devido a novas informações encontradas, os títulos dos usuários foram atualizados. A guia de título de Victor começou a adicionar novas palavras. Título: segundo progenitor, rei daqueles que habitam na noite, maníaco da batalha, amado pela noite, marcado pela bruxa do caos, amado pelos animais, amado pelos espíritos do relâmpago, aquele que tem a proteção da deusa Afrodite, amoroso pai. Número. Números: aquele que possui um harém de apenas mulheres loucas com personalidades duvidosas. Novo. Oiakodon. Novo. Usuário conseguiu a façanha de fazer sexo com o vampiro mais forte do mundo e manter um relacionamento com a referida mulher. Títulos atualizando novamente. Novamente, palavras começaram a ser adicionadas à seção de títulos. Aquele que anda entre a vida e a morte. Novo. Um silêncio constrangedor caiu ao redor deles. Por favor, se as informações estiverem corretas, assine aqui. Uma veia saltou na cabeça de Victor. Este pedaço de merda. Eu disse para você verificar as informações, não para atualizá-las. Uma pressão negra começou a sair do corpo de Victor. E o que você quer dizer com pessoas com quem eu fiz sexo? Eu não fiz nada com elas ainda. Ele progrediu em seu relacionamento com Ruby e Violette, mas ainda não havia feito nada com Sasa, Natásia ou Scatache. E que título estranho é esse? Parece que recebi esse título porque tenho relações com Scatache. A porta pareceu começar metaforicamente a soar novamente, mas continuou falando. O usuário não fez nada, agora. Mas isso não se aplica no futuro. A porta falou em tom neutro. Victor estreitou os olhos quando sentiu que a porta estava tentando dizer alguma coisa. Por favor, se a informação estiver correta, assine aqui. A porta se repetiu novamente. Eca. Victor tocou a cabeça como se estivesse com dor de cabeça e olhou para Natásia para ver o que a mulher estava fazendo. Ele viu que a mulher estava surpreendentemente silenciosa e olhando para a porta com um olhar seco, como um buraco negro. Pela expressão da mulher, ficou bem claro que ela não estava tendo pensamentos agradáveis. Natásia. Victor chamou a mulher. Sim. Natásia virou os olhos para Victor e deu um sorriso vazio. Você está bem? Claro que estou bem, estou na melhor forma possível. Estava até pensando
em apagar uma certa porta da existência. Com certeza o rei não se importaria, certo? O sorriso vazio da mulher estava causando calafrios pela porta do limbo. Natasia estava chateada. Ela estava chateada com a porta, e sobre o fato de a porta estar contando mentiras ao redor. Ela sempre mantinha informações sobre Victor perto dela, e ela sabia que as únicas pessoas com quem o homem fazia sexo eram Violette e Ruby. Ele ainda não havia tocado em suas outras esposas, incluindo ela mesma. Oh! Natasia parecia ter entendido alguma coisa. Ele suga nosso sangue todo dia. Natasia lembrou que toda vez que eles vão dormir juntos, Victor chupava o sangue de todas as mulheres, e as mulheres chupavam o sangue dele. É por isso que a porta disse que ele fez sexo comigo. Afinal, quando ele suga meu sangue, ele sempre me morde no pescoço, que é um lugar exclusivo para amantes. Para os vampiros, o ato de sugar sangue do pescoço de outro vampiro pode ser visto como um ato entre amantes ou mesmo o sexo em si, dependendo da época. Victor estreitou os olhos um pouco. É possível destruí-lo. Ele olhou para a porta. Natasia acordou de seus pensamentos e disse, sim, mas você precisaria de uma quantidade ridícula de poder. Eu precisaria entrar na minha forma perfeita de conde vampiro, mas é possível. O sorriso de Natasia cresceu. Entendo. O sorriso de Victor cresceu um pouco, apenas dizendo, se você destruir esta porta, os seres mais perigosos do mundo serão liberados, e o portal para o limbo será aberto. O caos reinará em Nightingale. Os dois continuaram em silêncio, mas o sorriso dos dois não deixou seus rostos, e, na verdade, cresceu um tamanho maior, e não só o mundo dos vampiros estará em perigo, o mundo humano também. O primeiro lugar que esses tipos de seres atacariam seriam os Ela e o Japão. O sorriso de Victor morreu, e uma expressão sem vida apareceu em seu rosto quando ele entendeu claramente a mensagem da porta. Não precisa me olhar assim, segundo o progenitor. Só estou dizendo, por um momento, Natasia e Victor juraram que ouviram a porta chiar. Se a informação estiver correta, assine aqui. A porta falou novamente. Ah, vamos assinar isso, marido. Eu não quero mais ficar aqui. Inconscientemente, Natasia não se controlou e falou a palavra marido. Ah! Percebendo o que ela tinha acabado de dizer, ela ia corrigir suas palavras, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Victor disse, sim, você está certo. Vamos sair daqui. Ele tirou uma luva da mão e mordeu o dedo com as presas. Natasia olhou para Victor com os olhos arregalados em choque. Victor colocou o dedo onde a porta indicava, e logo o sangue que caiu no papel começou a se mover e formou o nome completo de Victor. Especificamente falando, o nome Victor Alucard. Natácia. Victor se virou para Natasia quando notou a mulher o encarando por um longo tempo. A mulher se assustou com o movimento repentino de Victor e virou o rosto para o lado, e logo seus longos cabelos loiros cobriram seu rosto. Não é nada, só estou admirando a paisagem. Ela deu a pior desculpa possível. Cenário? Victor olhou para onde Natasia estava olhando, e tudo o que viu foi uma imensa floresta. O local onde se encontravam agora era relativamente isolado, numa região distante da capital real. Agora que penso nisso, este lugar é seguro. Os olhos de Victor brilharam vermelhos sangue, e ele olhou ao redor, e como esperado, este lugar não tinha ninguém guardando o portão. Natasia, que estava com o rosto virado para o lado, escondeu um pequeno sorriso no rosto. Ele não negou. Seu sorriso se transformou em um sorriso amoroso. Sim, ele não negou meus avanços. Natasia começou a se sentir mais confiante quando viu que Victor não a impediu de chamá-la de marido. E isso colocou um sorriso feliz no rosto da mulher mais velha. Natasia sempre sentiu que estava andando na corda bamba quando se tratava do relacionamento de Victor com ela, considerando que a primeira impressão que ela deu a ele foi muito ruim. Natásia atrapalhou muito, e por causa disso, a mulher teve que se esforçar muito para conseguir o que queria. Agora só resta ele me foder. Ela pensou com um grande sorriso no rosto e olhos brilhando vermelho sangue. Ela o queria dentro dela desde ontem. Ela nunca esquecerá seu objetivo secundário. O principal era fazer Victor notar e aceitar seus avanços, e o outro objetivo principal era fazer Victor olhar para ela como ela estava agora, em vez de como ele olhava para Natásia. Agora o segundo objetivo era praticar o ato da cópula. Ela queria que ele enchesse todas as suas entranhas. Ela queria aquele líquido branco dentro dela.
De alguma forma, esse pensamento fez seu corpo se sentir um pouco quente, e sua respiração parecia um pouco pesada, analisando. De repente, os dois ouviram a voz da porta que estava surpreendentemente silenciosa por algum tempo. Gole. Natasia engoliu em seco e tentou controlar seus sentimentos, e logo olhou para a porta com um olhar neutro e uma expressão neutra. Desculpe a demora, faz tempo que não tenho um convidado do seu nível, e por causa disso, demorei um pouco para preparar tudo. A porta falou em tom neutro. Rachadura. O som de algo rangendo foi ouvido, e lentamente a porta começou a se abrir. Bem-vindo ao limbo. Segundo o progenitor. E sua esposa, Anastasia Fulger. Ao ouvir o que a porta disse, o sorriso de Natasia cresceu um pouco, mas ela não ia ceder àquela bajulação barata. Ela não tinha esquecido o que tinha acontecido antes. Definitivamente não. Ela não era esse tipo de mulher. Finalmente, você está sendo educado. Natasia falou com um sorriso satisfeito. Ela cedeu. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 263. A bruxa que era. De Alucard. Enquanto Victor e os outros estavam fora, um visitante inesperado chegou à mansão de Scatashi. Passo. Caminhando com passos calmos, apareceu uma mulher com um vestido preto muito revelador. Ela estava usando um chapéu preto de bruxa e tinha um cajado de osso na mão. Mansão de Scatashi. A mulher olhou para a mansão com um olhar neutro. Conhecendo a personalidade do dono, ela não foi muito longe e ficou apenas no portão da mansão, mas mesmo aquele portão grande não conseguiu bloquear sua visão. Ela olhou para a direita e estreitou os olhos, um pouco. Então era verdade. Ela recebeu algumas informações de que Anderson tinha visitado o novo conde. Ela inicialmente duvidou dessa informação, afinal, que tipo de louco visitaria seu inimigo, mas parecia que era mesmo verdade. Aquele idiota mandou o filho para a morte. Pensando um pouco na personalidade do rei lobisomem, a mulher entendeu uma coisa. Ele só queria enviar alguém para testar o poder do novo conde, hein? Ela achou essa atitude um tanto tole e simplória, mas era uma atitude que combinava com o tipo de seres da raça lobisomem. Uma coisa estranha estava acontecendo. Mesmo que a mulher estivesse na frente da mansão de Scatashi, e apesar da mulher usar uma roupa bastante chamativa, os vampiros que passavam do lado de fora pareciam estar ignorando completamente sua existência. Nenhum único vampiro estava olhando para ela com olhos curiosos. Selena acordou do estupor ao sentir que algo a observava, estreitou um pouco os olhos e ergueu o rosto em direção ao portão, e quando ergueu os olhos viu o olhar neutro de uma empregada com traços orientais olhando para ela. Bruxa, o que você quer? Você pode me ver. Selena abriu a boca, um pouco surpresa. Com a magia que ela estava usando agora, deveria ser impossível para alguém vê-la. Apesar de ser um feitiço relativamente simples, com o nível que Selena havia alcançado, ela poderia praticamente ficar invisível e esconder sua aura e cheiro de qualquer ser, mas mesmo assim, essa mulher estava olhando para ela como se ela fosse vendo ela. Claro, eu posso ver esses 2 pedaços gigantes de carne que você está carregando, todos podem ver a quilômetros de distância. A donzela pensou e, mesmo nunca tendo conhecido a mulher antes, Kaguya já estava contra ela. Por quê? Afinal, a bruxa não fez nada contra Kaguya ou a família de Victor, então por que a empregada estava contra ela? Era simples, Kaguya estava de mau humor. Ela geralmente ficava assim quando seu mestre não estava por perto. Mas como empregada doméstica, ela não expressaria esses sentimentos. Ela preferia ficar calada. Mas, quando uma mulher com uma enorme comissão de frente apareceu, ela sentiu vontade de descontar sua frustração nessa mulher. Sim, ela estava apenas sendo má. Embora ela não dissesse nada ainda, ela apenas pensava negativamente sobre ela. Afinal, a reputação da empregada doméstica afetava diretamente seu mestre, e ela não queria prejudicar a reputação de seu mestre por algo que ela fez. Embora Victor não se importasse com isso. Percebendo que a empregada estava calada e apenas olhando para ela com um olhar neutro, Selena suspirou e disse, eu quero conhecer o Conde Alucard. Selena não revelou muito, considerando que tudo indicava que a mulher na frente dela era uma empregada e não alguém importante o suficiente para saber outras informações. Os olhos de Kaguya se estreitaram, uma bruxa visitando um conde. Isso certamente não era uma coisa boa, e principalmente, esta bruxa. Ela fede.
Kaguya podia sentir o cheiro de morte vindo dela e, olhando para o cajado da mulher, pensou, um usuário de necromancia. Kaguya não entendia nada agora. O que um usuário de necromancia queria com seu mestre? Normalmente, um usuário de necromancia só deixava o mundo das bruxas quando queria obter ingredientes, ou seja, cadáveres para sua pesquisa. Qual é o seu nome, bruxa? Kaguya decidiu perguntar o nome da mulher, pois não poderia tomar uma decisão adequada sobre o que fazer se não soubesse a afiliação da mulher. Meu nome é Selena Moriarty, uma das 7 filhas da rainha das bruxas. Ela falou com um pequeno sorriso, sua expressão não demonstrando nenhum tipo de emoção, apenas um sentimento de neutralidade. Os olhos de Kaguya brilharam em vermelho sangue por alguns segundos, já que ela entendia tudo agora. Eu sabia que uma das filhas da rainha das bruxas estava neste mundo, mas não achei que ela fosse visitar meu mestre. Ela soube dessa informação de Violet, que informou a todos sobre a situação de Nightingale. Isso aconteceu antes das meninas virem a este mundo. Ou seja, 1 ano e 6 meses atrás na percepção de tempo de Kaguya. Kaguya começou a pensar no que fazer. A solução mais óbvia é que era expulsar a bruxa, mas isso poderia desencadear um conflito desnecessário com a filha da rainha das bruxas, algo que Kaguya não tinha autoridade suficiente para fazer sem a permissão de Victor. Preciso da opinião das esposas. Ela tomou a decisão mais lógica nesta situação. Espere aqui. Kaguya se virou e desapareceu nas sombras. Selene estreitou os olhos quando viu o poder que Kaguya usou. Aquele clã, hein? Percebendo que um membro do clã Blanc estava aqui, ela decidiu ser mais cuidadosa do que o habitual. Afinal, aquele clã se especializou em assassinatos, e esse era o ponto mais fraco das bruxas. Uma pequena barreira em todo o corpo serve. Embora essa pequena ação consumisse uma grande quantidade de mana, Selena não se importava, pois precisava ser cuidadosa. Kaguya apareceu na sala da mansão e viu Scatash e Violet agindo preguiçosamente enquanto os dois estavam deitados no sofá da sala. Violet não tinha muito o que fazer e também não queria fazer nada, então decidiu dormir. Scatash ia treinar, mas ela ficou sem motivação para treinar sem Victor por perto, e por causa disso, ela decidiu dormir também. Mas apesar de dormir, seus sentidos nunca enfraqueceram. Ruby não estava presente, então Kaguya deduziu que ela provavelmente estava em seu laboratório. Quem é esse? Scatash perguntou sem abrir os olhos. Kaguya não ficou surpresa com a voz repentina de Scatash, uma bruxa. Precisamente falando, uma filha da rainha das bruxas. Scatash abriu os 2 olhos e olhou para Kaguya, enquanto se levantava do sofá e se sentava. Ela perguntou, qual é o nome dela? Selena Moriarty. Scatash estreitou os olhos. A primeira filha, hein? O que ela quer? Perguntou Violeta. Kaguya olhou para Violet e viu o rosto sem vida da mulher. Violet já estava em modo defensivo, ou como Ruby chamava, modo yandere. Ela quer fazer uma proposta de negócios com meu mestre. Violet fez uma cara estranha quando ouviu o que Kaguya disse. A própria filha da rainha veio fazer um acordo com minha querida. Só de pensar nisso era estranho, considerando que se falamos de riquezas, as filhas das rainhas eram as mulheres mais ricas de todos os reinos das bruxas, então elas não precisavam de recursos. A cabeça de Violet começou a esquentar um pouco, e fumaça começou a sair de sua cabeça. Sim, é estranho, não é? Scatash falou com desdém óbvio, pois podia ver o alvo das bruxas a quilômetros de distância. Violet olhou para Scatash com um olhar cheio de perguntas. O que você quer dizer? Meu tolo discípulo é o conde responsável pela exploração de Nightingale. Scatash falou aquelas palavras simples. Ah! Eles estão interessados nas terras fora de Nightingale, hein? De fato, pelo decreto do rei vampiro, todo este planeta é propriedade de vampiros, mesmo que este planeta ainda não tenha sido totalmente explorado. Ela quer usar meu Darling para conseguir essas terras. Pode ser? Scatash falou. Violet estreitou os olhos. Ela não gostou nada do que ouviu. Lembre-se que Vlad tem controle total sobre quem entra e sai deste mundo. Afinal, o clã responsável por isso serve diretamente. Aliot, hein? Sim. Kaguya ficou em silêncio durante toda a conversa. Não era o lugar de uma empregada se intrometer em uma conversa das esposas de seu mestre. Normalmente, deveria ser assim,
Mas ela estava diferente agora. Apesar de ser uma empregada doméstica, ela era conhecida por Violette Scatachi, e ela também representava o clã Alucard quando seu mestre não estava presente. Basicamente, ela quer fazer negócios com meu mestre para que no futuro, quando meu mestre explorar essas terras, ela peça um pedaço de terra para ela, efetivamente ganhando uma base das bruxas deste mundo e de todos os outros. Disso legalmente. O cérebro de Kaguya trabalhava rápido, e ela já entendia o propósito da mulher. E isso quer dizer, ela não gostou nada disso. Cadela. E nem Violette. Sim, mas esta é uma situação hipotética. Scatachi levantou um ponto importante. Lembre-se que a mulher não necessariamente disse isso. Kaguya e Violette ficaram em silêncio. Um silêncio caiu em torno das três mulheres que pareciam estar pensando no que fazer, mas logo uma voz apareceu perto delas. Deixa entrar. Filha. Scatachi olhou para Ruby, que acabara de chegar. Você voltou, Ruby? Sim, notei o visitante e decidi deixar meu laboratório. Ruby falou enquanto estalava um pouco o pescoço, tirava o casaco branco e o colocava ao lado do sofá. Ela ajeitou as roupas, jogou os longos cabelos ruivos para trás e assumiu uma aparência digna. Ela esticou um pouco o corpo e, durante todos esses movimentos simples, todo o corpo parecia brilhar com um erotismo maduro, e as duas montanhas pareciam se mover como se tentassem hipnotizar o público. Uma veia saltou na cabeça de Kaguya e Violette. Ela está querendo começar uma briga. Os dois pensaram ao mesmo tempo. Voltando ao assunto. Ruby assumiu uma expressão séria, ignorou o olhar irritado das duas mulheres e falou, vamos deixar a bruxa entrar e fazê-la esperar por Victor. O porquê? Violette não entendeu. Você esqueceu? Violette não entendeu o que Ruby estava insinuando. Embora estejamos casados com Darling, isso não é legalmente materializado. Violette entendia agora. Se você fosse falar em termos íntimos, as três mulheres já eram casadas com o Victor, considerando que dividiam a mesma cama e um pacto que durará por toda a eternidade, mas, legalmente falando, eles ainda não estavam casados com ninguém, já que as implicações dos três se casarem com Victor eram muito grandes. Isso basicamente diria ao mundo que o clã Fulger, Scarlet e Snow, apoiavam o clã Alucard e estavam em aliança com eles. E isso seria ridículo, 3 casas de contagens de vampiros apoiando apenas uma casa de vampiros. Aos olhos do público, isso pode ser considerado uma tentativa de monopolizar o poder ou uma rebelião contra Vlad. E todas as mulheres presentes pareciam entender esse fato. Não podemos tomar uma decisão que envolva o clã do meu marido. Apenas 2 outras pessoas podem fazer isso. Ruby explicou e olhou para Kaguya, e eles são Kaguya e Eve. Um silêncio constrangedor caiu sobre o local. E então Kaguya disse, eu sei disso, mas eu não posso tomar essa decisão sem consultar as esposas do meu mestre. Afinal, esse tipo de decisão envolveu todo o clã de Victor. E mesmo que não fossem esposas no papel, as mulheres presentes lá agora, ainda eram as esposas de Victor. Kaguya poderia ouvir a opinião deles e agir de acordo. Ruby e Violette abriram um pequeno sorriso. Casamento. Scatachi ficou em silêncio enquanto ela parecia estar pensando em algo importante. Só uma coisa, não siga muito a opinião da minha mãe, a opinião dela tende a ser muito destrutiva. Ruby não conseguiu encontrar a melhor palavra para descrevê-lo. Eu sei. Kaguya deu um pequeno sorriso e então desapareceu nas sombras. Eu estarei de volta em breve. Curioso, por que você não disse a ela para não seguir a minha opinião também? Ruby estalou o pescoço novamente e pensou, eu preciso de outra massagem de Darling. Seu rosto ficou um pouco vermelho quando ela pensou sobre isso, considerando que toda vez que Victor lhe fazia uma massagem, ela sabia que isso aconteceria logo depois. Suas regiões inferiores se contraíram um pouco em antecipação quando ela se lembrou desse sentimento. Mesmo que você seja o que você é, você ainda tem a cabeça no lugar e aprendeu a controlar seu ciúme e sua raiva. Apesar de pensar em coisas que não são seguras para crianças, Ruby deu uma resposta apropriada que combinava com seu pensamento atual sobre Violette. Ela olhou para a mulher que parecia um pouco chocada e disse, você só precisa ter mais certeza de si mesma e, eventualmente, você se tornará uma líder como sua mãe. Mas eu estou confiante em mim mesmo. Violette estreitou os olhos e olhou para os seios de Ruby que pareciam ter ficado um pouco maiores de novo, ou era apenas impressão dela? Claro, não é impressão minha.
Ela recebeu nutrientes do Victor por um ano inteiro. Ela o monopolizou. Eu não estou falando sobre isso. Violette olhou para Ruby. Estou dizendo que você deve ser mais legal ao lidar com outras mulheres e não deixar seu ciúme nublar seu julgamento. ... Querida como você e eu. Ele não vai nos trair. Eu sei disso. Eu sempre soube. Violette falou em tom neutro. Isso era um fato que ela sempre soube. A coisa é, quando eu penso em uma cadela se aproximando do meu querido, minha cabeça está cheia de pensamentos inapropriados. Os olhos de Violette estavam puros agora. Pura escuridão. Eu confio em Darling, não confio nas mulheres que ele olha. Sinto que devo fazê-las desaparecer antes que atraiam sua atenção. Bem, isso eu posso concordar com você. Ruby falava com os mesmos olhos de Violette, pois não podia negar que, ao olhar para Mizuki, sentira a mesma coisa. Um ciúme possessivo que poderia terminar em tragédia. Mas eu aprendi a controlar isso quando Darling me amava todas as noites. Ruby abriu um sorriso gentil, e seus olhos pareciam brilhar suavemente com uma luz vermelha. As veias começaram a saltar na cabeça de Violette, seus olhos brilharam, vermelho sangue, e ela olhou para o estado amoroso de Ruby com uma expressão ainda mais irritada do que antes. Como esperado, essa cadela estava querendo brigar com ela. Passo. Ouvindo passos se aproximando, as três mulheres saíram de seus pensamentos e olharam para a entrada da mansão. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 264, Selena Moriarty, filha da rainha bruxa. Logo, Kaguya apareceu, acompanhada por uma bruxa. Skatashi ergueu uma sobrancelha um pouco divertida quando viu o estado de alerta da mulher. É por minha causa? Ou por causa de Kaguya? Skatashi pensou rapidamente, e então uma resposta surgiu em sua cabeça. É por causa de Kaguya. Ela tem medo do clã assassino. Skatashi pensou que não havia razão para a mulher temê-la. Afinal, ela era inofensiva. Ela era apenas a vampira mais forte do mundo. Ela era inofensiva como um coelho, certo? Selena sentiu um arrepio na espinha quando viu o sorriso de Skatashi, porque ela está sorrindo. Eu não fiz nada. Acabei de passar pela porta. Sentindo outro sentimento hostil, ela olhou para a mulher de cabelos brancos que estava olhando para um lugar específico em seu corpo. Essa vadia, ela, veio para seduzir minha querida com essa roupa. Apesar de não ter mais problemas com seu corpo devido às mudanças que ocorreram devido a beber o sangue de Victor regularmente. Costumes eram coisas difíceis de matar, então Violette sempre seria contra mulheres peitudas. Era seu instinto básico, considerando que ela sabia que os homens gostavam disso, e seu querido não era a exceção. Basta olhar para Ruby e Skatashi. Ambas as mulheres têm seus próprios Monte Everest em seus peitos. E não só elas, as duas empregadas do Victor, Roberta e Bruna, também eram assim. Olhando para Violette, Selena pensou, bem, isso é inesperado. Ou talvez esperado. Apesar de ouvir informações de que a primeira vez que a nova contagem veio a público, ele se apresentou como alguém do clã Snow, Fulger e Scarlet. Ela não esperava que ele estivesse conectado diretamente com as herdeiras daqueles dois clãs. Espere, ele está romanticamente envolvido com a Condessa Anastasia. Então, ele tem um bom relacionamento com a filha dela? Ele é próximo das três herdeiras? Elizabeth estreitou os olhos um pouco. Ela odiava, a informação vinda daquele homem nunca parecia ser concreta ou 100% correta. Mãe. Ruby olhou para Skatashi. Skatashi olhou para Ruby, e vendo o olhar de sua filha, ela entendeu o que queria. Apesar de parecer jovem, Selena era velha. Muito velha. Skatashi não sabia sua idade exata, mas desde que ela era jovem, ela ouviu alguns rumores sobre a primeira filha da Rainha das Bruxas, mas a informação nunca foi consistente. Afinal, estávamos falando de bruxas. Mas uma coisa é certa. Pelo menos as três primeiras filhas da Rainha das Bruxas eram mais velhas que um vampiro de 2000 anos. E isso significava alguma coisa? Na verdade, não. Bruxas não eram como vampiros, então elas não ficavam mais fortes quanto mais viviam. Esta era uma característica dos vampiros. Mas as bruxas mais velhas foram as mais difíceis de lidar, considerando que tiveram milhares de anos para se preparar para qualquer imprevisto. E sem falar que eles tinham magias nunca mostradas ao público. A mulher na frente deles era apenas um ser coberto de várias dúvidas para as meninas mais novas.
Por causa disso, Ruby pediu a Skatashi para assumir, já que, com o mais forte instinto feminino de vampiro, Skatashi saberia quando intervir ou não. Selena soltou seu cajado. O cajado começou a flutuar ao lado dela enquanto ela agarrava as pontas de seu vestido e fazia uma breve reverência. Condessa Skatashi, Lady Ruby, Lady Violet. Ela não era muito formal e tratava as mulheres mencionadas como amigas. O que era uma atitude bastante estranha para uma bruxa profissional. Meu nome é Selena Moriarty, sou filha da Rainha das Bruxas. Vim aqui para me encontrar com o Conde Alucard. Ele está presente. Ela falou em um tom neutro enquanto olhava para Skatashi. Atualmente, ele não está aqui. Ele foi resolver alguma coisa. Skatashi falou com uma voz neutra enquanto cruzava as pernas e os braços. Entendo. Selena ficou em silêncio, mas ela tinha um plano em mente caso isso acontecesse. Nesse caso, posso esperar aqui em sua mansão? O assunto em questão é muito importante para nós, bruxas. Ela abriu um pequeno sorriso profissional. Ponto. Skatashi não respondeu de imediato, pois continuou olhando para Selena e depois disse, sabe? Eu realmente não gosto de bruxas. Ela estreitou os olhos. Toda a atmosfera estava tensa com as poucas palavras de Skatashi. Ruby e Violet olhavam para esta situação de forma neutra e não pretendiam intervir. Ponto. O sorriso profissional de Selena não morreu. Lidar com bruxas é a mesma coisa que lidar com demônios. São seres em que você não pode confiar, e como não tenho paciência, costumo resolver tudo na forca. Se uma bruxa está mentindo para mim, ela leva um tapa. Se ela mente 2 vezes, ela leva um tapa 2 vezes. Se ela mentir 3 vezes, ela morre. Simples, certo? O sorriso de Skatashi cresceu. Essa vadia é louca. Eu só quero conhecer o novo conde. Meu negócio não é com você. Por que você está me dando esse sorriso? Apesar de continuar sorrindo profissionalmente, por dentro, Selena reclamava sem parar. À medida que Skatashi envelheceu, sua paciência para as coisas foi diminuindo, e ela não tinha mais paciência para lidar com os jogos das bruxas ou dos demônios. Por isso, costumava recorrer à força diretamente. Como fiel seguidora do ditado, a força resolve todos os problemas. Ela acredita que o punho poderia resolver todos os problemas deste mundo. E ela não estava errada. Apenas em raras ocasiões ela usou o diálogo, como na situação de Ruby e Victor, que ela precisava conversar, considerando que o homem estava se envolvendo com sua filha, e ela não gostou nem um pouco inicialmente. Ponto. Selena inicialmente não respondeu à pergunta de Skatashi, mas para não ficar calada, ela disse, eu não entendo onde você quer chegar. Ela respondeu com o mesmo tom profissional. Ela estava ciente o suficiente para saber não ofender Skatashi agora, não por medo, mas porque seria estúpido. Ela estava na casa da mulher. Ela estava na cova dos leões, e só os loucos cutucavam o leão com uma vara curta procurando encrenca. Ela preferiu jogar passivamente até atingir seu objetivo. Bruxa, o que estou tentando dizer é... O sorriso de Skatashi morreu, e uma pressão negra deixou seu corpo. Fuxa, essa pressão caiu como se estivesse criando seu próprio campo gravitacional. Craque, craque. As coisas ao redor de Skatashi começaram a rachar, e todo o ser de Skatashi parecia estar coberto de pura escuridão. Gole. Inconscientemente, a mulher engoliu em seco quando sentiu essa aura. E por alguns segundos, ela teve a visão de uma mulher olhando para ela de cima de uma montanha de centenas e milhares de cadáveres, apenas. Quantos seres ela matou? A aura de morte da mulher era muito mais forte que a dela. Ela, que era uma bruxa que lidava com necromancia. Uma bruxa que lidava com a morte diariamente. Isso não faz sentido. Pare de usar sua magia em minha residência. Rachadura. O escudo que cobriu o corpo de Selene se partiu em pedaços. Ponto. Selene perdeu seu sorriso profissional e olhou para Skatashi com um olhar sério. A pressão que exalava do corpo de Skatashi começou a diminuir lentamente, e ela disse com um sorriso inocente, sua mãe nunca te ensinou que é desrespeitoso usar magia na casa de outra pessoa. Ponto. Selene não respondeu Skatashi. Especialmente na casa de um conde vampiro. Mestre, Selena ouviu uma voz sombria dentro de sua cabeça. Seus olhos brilharam em azul neon por alguns segundos, mas rapidamente voltaram ao normal. Está tudo bem, volte para dentro, eu ligo se precisar, ok? Por um momento, Skatashi pareceu sentir algo perigoso vindo de Selene, mas esse algo desapareceu rapidamente.
Selene assumiu seu sorriso profissional novamente e criou outro escudo ao seu redor, claramente um ato de desrespeito à condessa. Scatashi notou isso, e ela não gostou nada. Infelizmente, Condessa Scatashi, eu não sou tolo o suficiente para ficar desprotegido na casa de uma condessa como você. Selena falou em um tom simples e fácil de entender, então se virou. Estou indo embora. Ela não tinha motivos para aceitar as ordens de Scatashi. Ela era profissional e não fez nada contra a mulher, mas mesmo assim, a mulher atacou. Em situações normais, isso levaria ao confronto, mas ela preferiu sair daquele lugar e reavaliar suas opções. Uma luta contra Scatashi não seria uma luta entre apenas duas mulheres. Se fosse apenas isso, ela poderia facilmente entrar em uma briga. Dadas as condições certas, Selene tinha 100% de certeza de que poderia vencer Scatashi. Afinal, para uma bruxa como ela, havia milhares de maneiras de matar um vampiro, fosse ela uma condessa ou não. Ela não teria confiança para lutar contra Vlad, afinal, aquele monstro estava em um nível completamente diferente. Mas Scatashi? E se ela estivesse em seu território, ela tinha absoluta confiança de que venceria. Mas, no momento em que ela decidisse lutar contra Scatashi, ela precisaria lutar contra o Nightingale inteiro, e isso poderia causar uma guerra, algo que ela não queria, considerando que a guerra nunca era uma coisa boa. Não me importo com as guerras de outros seres, mas não vou envolver minhas irmãs em uma luta inútil. Uma luta contra Scatashi foi apenas sem utilidade. Ela não ganharia nada, apenas perderia. Seu orgulho não vale a vida de milhares de suas irmãs. Bem, isso é algo novo. Alguém que não seja meu querido não ouviu as ordens de Scatashi. Violette falou com um pequeno sorriso. Não era todo dia que ela tinha essa visão. Alguém que confrontava abertamente Scatashi ignorava as ordens da mulher. Violette olhou para Scatashi e pensou, se fosse com outro ser, provavelmente colocaria um sorriso no rosto de Scatashi. Mas parece que a mulher mais velha tem preconceito contra bruxas. O que aconteceu para fazê-la reagir assim? Ela não estava agindo como faria normalmente se visse alguém forte. A maioria dos seres antigos não daria ouvidos à Condessa Scatashi. Kaguya de repente falou. Na verdade, especialmente as bruxas velhas que são mais velhas que a minha mãe. Ponto. Scatashi estreitou os olhos quando viu as meninas falando sobre ela, até mesmo sua filha. Uma veia saltou na cabeça de Selena quando ela ouviu o que Ruby disse. Eu não sou tão velha, vadia. Calha a boca. Ela realmente queria dizer isso, mas ela apenas manteve seu rosto profissional e caminhou lentamente em direção à saída. Ela só queria passar pela porta, para poder usar magia de movimento para sair deste lugar. Kaguya se virou e olhou para as costas de Selene. Espere, bruxa. Ponto. Selene parou de andar e olhou para Kaguya. Meu nome é Kaguya Blanc, prazer em conhecê-lo. Ela estreitou os olhos um pouco e olhou para Violette. Os pensamentos começaram a correr em sua cabeça, mas esses pensamentos morreram quando ela ouviu. Estou atualmente sob contrato com Conde Alucard, sou a empregada-chefe do clã. E também sou responsável pelo clã Alucard quando meu mestre está ausente. Ponto. Os olhos de Selene se arregalaram um pouco. Ela nunca pensou que houvesse um representante do Conde aqui. Merda, eu não posso julgar alguém pela aparência. Ela continuou esquecendo esse fato. Ela assumiu um sorriso profissional. Infelizmente, a proposta comercial não pode ser aceita a menos que o Conde aceite diretamente. Mas como seu representante, posso lhe dizer por que vim aqui. É tão importante que eu não posso aceitar ou recusar? Kaguya estreitou os olhos. Esta proposta está relacionada ao futuro das bruxas. Pensando no plano de sua mãe, não era mentira o que ela disse, já que esse acordo poderia essencialmente levar as bruxas a um nível totalmente novo se tudo corresse bem e tudo passasse sem problemas. Quando ela diz tudo, ela estava falando sobre as descobertas e aquisição de novas terras. De acordo com a rede de informações das bruxas que estão no território do clã Adrastea, as terras fora de Nightingale eram muito hostis e tóxicas para as bruxas, mas se isso fosse tudo não seria um problema para as bruxas e seus feitiços. O problema começou com o fato de que Nightingale era propriedade de Vlad, e aquele velho sempre deixou claro que esta era a terra dos vampiros, e ele não aceitaria nenhuma nova competição. Quem negasse isso sentiria a ira do vampiro progenitor. Para evitar uma possível guerra desnecessária com o vampiro progenitor, as bruxas ficaram em silêncio por um longo tempo, mas com o surgimento de um novo conde, elas ganharam uma nova oportunidade.
Por causa disso, ela precisava fazer esse plano funcionar. Afinal, era para os futuros das bruxas. Scatasha estreitou os olhos um pouco, e ela parecia que ia fazer alguma coisa, mas de repente ouviu a voz de sua filha. Mãe, espere. Precisamos saber o que essa bruxa quer. Depois disso, você pode fazer o que quiser. Scatasha olhou para Ruby, que estava em um ponto ao lado dela. Tudo bem, mas eu não quero ela na minha casa. Jogue ela na floresta ou algo assim. Scatasha estava de mau humor. Claro. Ruby só conseguiu dizer isso com um sorriso irônico. Futuro das bruxas, hein? Quanta besteira. Kaguya segurou a vontade de revirar os olhos, mas manteve seu comportamento profissional. Vamos conversar, em um lugar mais privado. Kaguya falou enquanto se virava para a saída. É claro. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza.